A oração do Senhor tem alguma relevância para as nossas vidas? Será que orarmos a oração de Jesus é mera repetição ou ela tem alguma importância ainda para a nossa vida de oração? Nessa mensagem eu quero ajudar você a entender como a oração do Senhor é importante para nós e como ela deve ser o parâmetro para a nossa vida de oração. Deus abençoe você e acompanhe essa mensagem. Lucas capítulo 11, eu falo com você hoje sobre a oração do Senhor. Amém, gente? A oração do Senhor. Durante a semana eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra para o dia de hoje. Semana passada nós terminamos a nossa série sobre aliança, amém? E pedindo uma palavra para o Senhor para esse dia, eu senti muito forte o Senhor falando para falarmos sobre a oração do Senhor. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Lucas 11, verso 1, diz: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. João aqui é o João Batista, amém? Ô Lucas, pega um pedestal para mim, por favor. Desculpa te incomodar aí. Muito obrigado. Eita glória. O texto diz, versículo 2: ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai. Glória a Deus. Gente, eu gostei desse negócio de pegar com o pedestal, viu? Eu acho que o microfone mais longe, eu grito menos. O texto diz: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação. Então Jesus lhes disse: suponham, pensem que vocês tenham um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para lhe dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, e a NVI tem uma nota, né? Na minha Bíblia tem um izinho bem pequenininho, assim, quase não dá para ver. E lá embaixo tem uma nota de explicação falando assim: ou para preservar o seu bom nome. Mas alguém tem essa nota aí na sua Bíblia? Quem abriu a Bíblia? Glória a Deus. Então, gente, por causa da importunação ou para preservar o seu bom nome, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso eu digo: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Amém, gente? Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Alguém pode dar um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, gente? Que texto maravilhoso, amém? Verso 11: qual pai do meio de vocês, se um filho pedir a ele: Pai, me dá um peixe, lhe dará no lugar disso uma cobra? Ou se pedir a ele um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Gente, vocês viram que aqui a gente gosta de orar, amém? Crente ora, amém, gente? Dá um glória a Deus por isso aí, aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite. Estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra, Senhor. Ela não é a minha palavra, ela é a tua palavra, Senhor. E diante dela, Senhor, nós reconhecemos que precisamos da tua ajuda para que o texto não seja para nós apenas instrução intelectual,
mas que a palavra venha ao nosso coração. Ó Deus, nos cortando como uma espada, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, penetrando pensamentos e as intenções do coração. Senhor, nós queremos que a Tua palavra transforme as nossas vidas nessa noite, que ela mude, Pai, a nossa perspectiva de relacionamento com o Senhor, que nós possamos contemplar Jesus através das Sagradas Escrituras e sairmos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Meus irmãos, das coisas mais importantes que Deus nos deu, amém, gente? Deus nos deu muitas coisas importantes, amém? Quantos perdoados eu tenho aqui? Fala glória a Deus aí, gente, pode falar isso. Quantos salvos eu tenho aqui? Amém? Quantos receberam graça do Senhor aqui? Gente, então todos nós recebemos muitas dádivas, mas eu posso dizer para você que das maiores, a maior dádiva que Deus nos concedeu foi o privilégio de podermos desenvolver relacionamento com Ele, amém? O maior presente que Deus nos deu, eu sei que o perdão é importante, a salvação é importante, fazermos parte da família de Deus é importante, mas a fé cristã, ela, apesar de ter todas essas coisas, ela não é um conjunto de regras e doutrinas. A fé cristã é o nosso relacionamento com Deus, amém, queridos? Essa é a parte mais importante daquilo que Deus fez por mim, daquilo que Deus fez por você. Ele nos deu relacionamento, amém, meus irmãos? Agora, eu não sei você, mas apesar de o nosso relacionamento ser a parte mais importante da vida cristã, nem sempre nós desfrutamos desse privilégio como deveríamos. Concorda comigo? Eu não sei você, mas a minha vida de oração, não é que eu oro todo dia, amém, gente? Inclusive eu faço uma live de oração todo dia, 7h30 da manhã, amém? Eu oro todo dia, mas, meus irmãos, ainda que eu tenha uma vida de oração diária, eu posso dizer para vocês que a minha vida de oração está muito aquém, né, de desfrutar desse privilégio que Deus me deu, desse privilégio que eu recebi por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, por meio da cruz de Cristo, amém? E eu não sei você, mas eu acho que a maioria dos cristãos vive esse dilema. A gente olha para aquilo que Cristo fez, a maneira como por meio do seu sacrifício Ele nos reconectou com Deus o Pai, mas a gente está muito longe, meus irmãos, de desfrutarmos da vida espiritual que a gente poderia ter. Vocês concordam comigo? Quando você olha para a Bíblia, você olha para o livro de Atos, olha para a profundidade de relacionamento que aqueles homens tinham e olha para a superficialidade de relacionamento que nós temos. Vocês concordam comigo? Infelizmente, nós estamos muito aquém da vida espiritual que nós poderíamos ter. E é exatamente esse sentimento que os discípulos sentiram, que eles tiveram, observando a vida de oração de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos, observando a maneira como Jesus orava, como Jesus se relacionava com o Pai, eles perceberam que Jesus sabia alguma coisa sobre a relação com Deus que eles não sabiam. E é por isso que depois de verem Jesus orando e a profundidade que Jesus tinha no seu relacionamento com o Pai, que os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Chacoalha quem está pertinho de você e fala para ele: meu irmão, nós precisamos aprender a orar. Amém, gente? A gente precisa aprender a orar. Eu sei que talvez durante a sua vida você já tenha ouvido, né, que oração é uma coisa simples. Quem já ouviu isso aqui alguma vez na sua vida? Oração é simples, irmãos, mas não tão simples assim. Porque percebe, a primeira consciência que a gente precisa ter para aprender a orar é que a gente não sabe orar. Nós não sabemos nos relacionar com Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. A gente não sabe, essa é a verdade. A nossa oração, a nossa vida de oração, ela é o reflexo da nossa falta de conhecimento dessa intimidade com Deus. Amém, gente? Então a superficialidade ou a falta de constância na nossa vida de oração mostra apenas uma coisa: nós não sabemos ter relacionamento com Deus. E gente, não tem problema não saber. O problema é você insistir na sua ignorância.
Os discípulos, percebendo que a vida de oração deles era distante da vida de oração do Senhor, se aproximaram e disseram: Jesus, ensina a gente a orar como João ensinava os seus discípulos. Amém, queridos? Ensina-nos a orar. Amém, gente? E o que Jesus fez? Jesus começou a ensinar os seus discípulos a orar. Mas percebam, o que Jesus está oferecendo aqui para eles? Jesus está oferecendo aqui para eles um modelo de oração. Amém, gente? E não uma regra de como deve ser a oração. Amém? Fala comigo, modelo. Por que eu falo que é um modelo e não uma regra? Porque, meus irmãos, a regra é o seguinte: você segue o primeiro passo, segue o segundo passo, para você ter X resultado. O que Jesus está propondo aqui na vida de oração não é uma regra. Ele está propondo um modelo, porque o que ele anseia é que os discípulos tenham o mesmo nível de intimidade com Deus que ele tem. Amém, queridos? O que Jesus quer não é que os discípulos busquem resultado na oração, mas é que eles busquem conhecer o Pai por meio da oração como Ele conhece. Amém, gente? Uma outra forma de entender isso, de uma forma muito simples, é pensar na maneira como nós ensinamos os nossos filhos. Amém? Eu sei que a gente pensa, a gente acha que os nossos filhos ouvem as nossas palavras. Amém? Mas os nossos filhos podem até ouvir as nossas palavras, mas eles copiam o nosso exemplo. Amém, gente? Porque palavras, elas podem até ensinar, mas o exemplo, ele arrasta. Amém, gente? Então os nossos filhos vão ouvir as nossas palavras, mas eles vão acabar copiando o nosso modelo de vida. Jesus está dando aqui para os discípulos um modelo de vida, porque Ele espera que a mesma intimidade que Ele tem com Deus o Pai, seja também impregnada na vida deles. Amém, queridos? E como é que começa esse modelo de oração? Esse modelo de oração começa com Jesus dizendo aos discípulos: vocês não vão se relacionar com Deus, vocês vão se relacionar com o Pai. Amém, gente? Jesus não ensina os discípulos a orarem a Deus, mas orarem ao Pai. Porque, gente, presta atenção, Deus pode ser qualquer coisa. A gente pode colocar esse título Deus em qualquer coisa. A gente acabou de falar, o dinheiro pode ser um Deus. Amém, gente? Um ídolo pode ser um Deus. A nossa família pode se tornar o nosso Deus. Coisas boas e coisas ruins. Amém, gente? Mas o Deus a quem nós oramos é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Então Jesus está dizendo: olha, se vocês querem ter o mesmo nível de intimidade que eu tenho com o Pai, vocês precisam entender que vocês não estão orando a um Deus abstrato, distante. Não, vocês estão orando ao Pai. Fala comigo, Pai. Amém? Pai. E no original, gente, a palavra usada aqui para Pai é a palavra Abba. Vocês vão orar ao Abba. Fala comigo, Abba. Gente, Abba era a primeira palavra que uma criança judia aprendia. Então, quando uma criança nascia, ela aprendia duas palavras. A primeira palavra, Abba. Segunda palavra, Ima. A mesma coisa que acontece com a gente. Ima é mãe. Amém? A criança nasce, o que a gente ensina? Papai e mamãe. Não é? E aí os pais ficam brigando, né? Para ver qual palavra a criança vai falar primeiro. Amém? Se papai ou se mamãe. Uma criança, quando ela nascia, ela aprendia a falar Abba ou Ima. Amém, gente? E percebe, essa palavra, irmãos, a palavra Abba, ela propõe um relacionamento que antecede qualquer estrutura social posterior. Abba é um tipo de relacionamento que vem antes de qualquer construção social posterior. Exemplo, eu lembro quando a Valentina nasceu, a primeira palavra da Valentina foi papai. Minha esposa perdeu. Então a Valentina falava pá, 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 pá. Aí depois a Virgínia começou a falar que ela estava pedindo comida, papá, né? Eu falei, não, ela está chamando o pai dela. Gente, e a Valentina só falava papai,
papai, papai. Com o tempo, a Valentina foi aprendendo que além de ser o papai dela, eu era cantor, eu cantava. A Valentina foi aprendendo que além de papai, eu era professor, que eu era pastor. E aí, à medida que o tempo foi passando, a gente ia para a igreja e a minha filha perguntava: papai, é você que vai pregar hoje? Você vai cantar hoje? Porque as estruturas sociais foram ensinando para ela que, além de pai, eu era o professor, o pastor, o cantor. Mas a essência, a primeira impressão formada no coração da minha filha, longe de todas as estruturas sociais, foi o quê? Eu era o pai. Irmão, eu quero que você entenda isso. Quando Jesus nos ensinou a orar, Abba, Ele está dizendo para a gente que nós devemos conhecer a Deus como Ele conhece, longe de qualquer convenção, longe de qualquer estrutura, amém, gente? A gente conhece Deus pela história de Deus, amém? Como é que a gente conhece Deus? Porque Deus foi se revelando na história, amém? Deus foi fazendo coisas e a gente foi aprendendo quem Deus é, amém? A gente foi aprendendo que Deus é o Deus da libertação, a gente foi aprendendo que Deus é o Deus da cura, mas Jesus, irmãos, não precisava de Deus contar a história dele para ele conhecer Jesus, para ele conhecer a Deus, amém? Jesus não precisava disso, por quê? Porque Jesus tem um relacionamento com o Pai que antecede a criação dos céus e da terra. Jesus é aquele que estava no seio do Pai. Jesus é aquele que estava com o Pai antes de todas as coisas. Amém, gente? Jesus não precisava que Deus se apresentasse a Ele. Jesus conhece o Pai de uma maneira íntima e profunda, porque é aquele que sempre esteve com Deus. Vocês estão comigo? E é assim que Jesus espera que a gente conheça o Pai, no mesmo nível de intimidade, no mesmo nível de profundidade que Ele conhece. Vocês estão entendendo? Jesus está pegando na nossa mão e está dizendo: se vocês querem ter o mesmo nível de relacionamento com o Pai que eu tenho, vocês precisam conhecer o Pai como eu conheço. Tirem as barreiras da frente, tirem os obstáculos da frente, as convenções, aquilo que foi dito a você a respeito do Pai, e veja o Pai como Ele é, amém, gente? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o véu foi rasgado. Você não precisa mais de uma pessoa dizendo para você quem é o Pai. Você agora pode se aproximar, olhar o Pai nos olhos e conhecer de fato quem Ele é, amém, gente? Jesus está dizendo: olha, se vocês querem esse modelo, em primeiro lugar, vocês precisam se relacionar com o Abba, amém? Com o Abba. E o que os filhos do Abba desejam? O que os filhos de Deus desejam? Pelo que os filhos de Deus oram? O texto diz: os filhos de Deus oram para que o nome do Pai seja santificado, para que venha a nós o reino do Abba, o reino do Pai, e para que a vontade do Pai seja feita na terra como ela é feita nos céus. Então, o que os filhos de Deus desejam? Os filhos do Abba desejam que através da vida deles, o nome do Abba seja honrado. Amém, gente? O nome do Abba seja conhecido. Todos nós aqui levamos o sobrenome da nossa família, sim ou não? Não é assim que a gente... Sim ou não? Exemplo, eu levo o sobrenome do meu pai. Meu pai faleceu já há alguns anos, mas o sobrenome do meu pai está comigo. Inclusive, a maior parte das pessoas não me chama pelo meu nome, me chama pelo sobrenome do meu pai, Zulato. E, gente, se eu vivesse uma vida toda destrambelhada, eu estaria honrando o bom nome que o meu pai me deixou ou destruindo esse nome? Destruindo. Irmão, você precisa entender que você também leva o sobrenome do seu pai, amém? Gente, todos nós aqui, escute isso, todos nós aqui fazemos parte ou da família dos santos ou da família Trindade, amém? Todos nós aqui, ou a gente faz parte da família dos santos, porque o nosso Deus é santo, ou nós fazemos parte da família Trindade, porque o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome que Deus nos deu, o nome que Ele colocou sobre nós, deve ser honrado, amém, gente? Deve ser honrado. Como é que o nome do Pai, o nome que o Pai depositou sobre os seus filhos, ele é honrado? Quando a vontade do Pai é feita na terra, como ela é feita nos céus.
Os filhos de Deus, escuta isso aqui, gente. Os filhos de Deus estão tão satisfeitos com o Pai que eles têm. Os filhos de Deus estão tão satisfeitos com o Pai que eles receberam, que eles não têm outro anseio senão viver para honrar o nome desse Pai. Amém? Eles têm um Pai que é tão bom, um Pai que é tão maravilhoso. Vocês conseguem entender? É isso que a gente vê em Jesus. Gente, Jesus era tão maluco, né? Tão obcecado, tão apaixonado pelo Pai dele. Jesus olhava para o Pai e dizia: Pai, o Senhor é tão bom que eu não tenho outro desejo senão de viver para que o teu nome seja honrado através da minha vida. E o que eu vou fazer então? Vou fazer tudo aquilo que for possível para que todos vejam quão bom tu és, para que todos vejam quão amoroso tu és, para que todos vejam quão gracioso tu és. Amém, meus irmãos? Essa é a maneira como os filhos de Deus vivem. Os filhos de Deus estão tão satisfeitos na grandeza e na beleza do Pai que eles não têm outro anseio senão que o nome do Pai seja honrado através da vida deles. Amém? Só que, gente, quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente começa a perceber os desafios de vivermos essa vida. Quem concorda comigo? Sim ou não? Quando você toma a decisão, olha, eu quero conhecer o Pai e eu quero dar a minha vida para que através de mim o nome do Pai seja honrado, seja exaltado. Você começa a perceber em você as limitações para cumprir essa decisão. Concorda comigo? Por isso é que nós oramos pelo pão. Então, quando a gente começa a viver para a glória do Pai e a fazer com que o nome do Pai seja honrado em tudo em nossas vidas, e a gente começa a perceber que nós não temos às vezes os recursos necessários para isso, a gente começa a dizer: Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vocês estão aqui, gente? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só que você tem que lembrar, gente, que pão aqui é tudo aquilo que é necessário para que a gente cumpra a vontade de Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, você tinha dois tipos de pão. Você tinha o pão que Deus servia na mesa do judeu, e você tinha o pão que Deus servia na mesa dele dentro do templo. Você tem o que a gente chama de pão da presença, que era o pão que ficava numa mesa dentro do tabernáculo ou dentro do templo. E você tinha o pão que Deus derramava no deserto também para suprir a mesa do judeu. Ou seja, irmãos, não importa qual é o tipo de pão que a gente precisa, não importa qual o tipo de recurso a gente necessite para que a vontade do Abba seja feita através das nossas vidas, Deus pode suprir qualquer tipo de pão, amém? Aliás, Jesus mesmo disse em João capítulo 6 que Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Então os filhos do Abba, que estão maravilhados com quem o Abba é e que querem viver para fazer a sua vontade, quando se percebem, escassos de recurso para isso, eles pedem: Pai, dá-nos o alimento necessário para isso. Seja esse alimento o alimento natural, seja esse alimento o alimento espiritual, dá-nos o que é necessário para que o teu nome seja honrado através das nossas vidas. Vocês estão comigo, gente? O texto diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E depois diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que é isso? É que a graça então que você recebe para cumprir a vontade de Deus, graça recebida deve ser graça compartilhada. Amém, gente? Fala comigo: graça recebida é graça compartilhada. Vocês já repararam que nenhum pão que chegou na mão de Jesus ficou inteiro? Todo pão que chegou na mão de Jesus, o que ele fez? Ele partiu. Mas quando Jesus parte o pão, ele fica em falta ou ele multiplica? Gente, presta atenção nisso aqui. Nada que chega na mão de Jesus fica inteiro. Chegou na mão de Jesus, ele reparte. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você colocou na mão de Jesus, ele vai partir. Mas quando Jesus partir aquilo que está na mão dele, esse algo não vai se destinar à falta, vai se destinar à multiplicação. Porque quando Jesus parte alguma coisa, o que ele parte se multiplica. Irmão, às vezes nós temos medo de partilharmos da graça que nós estamos recebendo de Deus, porque a gente pensa que se a gente partir a graça com outros, a graça vai ficar em falta.
vai dividir, vai subtrair. Não, irmão, presta atenção. A graça que você recebe quando você partilha, ela multiplica. O perdão que você recebe quando você partilha, ele multiplica. O amor que você recebe quando você partilha, ele multiplica. A misericórdia que você recebe quando você partilha, ela multiplica. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí, fala alguma coisa. Amém, irmãos? Não vai ficar em falta, porque tudo que Jesus toma nas mãos dele, ao repartir, ele multiplica. O perdão recebido tem que ser perdão multiplicado, a graça recebida tem que ser graça multiplicada, o amor recebido tem que ser amor multiplicado, o recurso recebido tem que ser recurso multiplicado. Não vai faltar, amém, irmãos? Fala comigo, glória a Deus. Não vai faltar. E aí Jesus diz então, os filhos do Abba, amém? Que estão desesperados por quem o Abba é, que querem que a vontade do Abba seja feita através da vida deles, que pedem por esse recurso e estão dispostos a partilhar, né, esses recursos para que eles possam se multiplicar. Eles dizem, e não nos deixes cair em tentação. O que é cair em tentação, gente? O que é pedir para ser livre do mal? Não é apenas para ser livre de fazer o que é mal. A tentação, gente, ela tem um caráter mais sagaz, mais... Vocês entenderam? mais oculto. A tentação é aquilo que parece ser saudável, mas na verdade está te conduzindo em direção à morte. E não é difícil perceber isso, né? Basta olhar para o texto do Gênesis. Quando a serpente foi tentar a mulher, não falou assim para a mulher, toma um copo de álcool, de veneno. Pega um copo de veneno e bebe para você fazer a vontade de Deus. Isso não faria sentido, amém, gente? Como ela tentou a mulher? Ela disse, come da árvore que Deus fez. Ainda que seja proibido, mas é a árvore que Deus fez. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás disse para ele, come o pão. Qual que é o pecado de comer pão? Quem comeu pão aqui hoje? Levanta a mão. Você pecou, irmão. Tô brincando. Mas o problema, gente, não é o pão em si, mas é a proposta em que o pão está sendo oferecido. O problema não era o fruto, mas a proposta em que o fruto estava sendo oferecido. Gente, não cair em tentação significa não pedimos a Deus para não gastarmos a nossa vida naquilo que não vai glorificar o nome dele, mesmo que isso seja algo bom. É não darmos a nossa vida para um plano e para um projeto que no final o nome de Deus não vai ser honrado, o nome de Deus não vai ser glorificado. Você está entendendo? Então o que adianta eu gastar a minha vida num projeto que é muito bom, mas no final eu descobri que ele não teve nada a ver com a vontade de Deus para a minha vida. No final eu descobri que aquele projeto não teve nada a ver com o que Deus esperava de mim. Não cair em tentação é Deus, não me deixa viver a minha vida gastando os meus dias num plano e num projeto que no final isso não vai resultar na glória do seu nome. Amém, gente? Não é apenas Deus, eu quero construir uma família que vai te exaltar, livra-me do adultério. Não é Deus, eu quero criar filhos que vão glorificar o teu nome, livra-me de ser um péssimo pai. Isso é óbvio, amém? O que não é óbvio é eu construir uma família mais para mim do que para Deus. Eu criar filhos mais para mim do que para que o nome de Deus seja honrado através dos meus filhos. Vocês estão me ouvindo, gente? Os filhos do Abba, eles têm o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus é um relacionamento íntimo com Deus, que anseia que em tudo que é e em tudo que faz, o nome de Deus seja honrado. E que quando percebe que a limitação para isso depende da graça do Abba para fazer isso. E quando esse recurso chega, reparte a graça recebida. A graça recebida é graça compartilhada. Filhos que se recusam a dar a sua vida em planos e projetos que não resultem na glória do nome de Deus. Amém? E lá em Mateus capítulo 6, Jesus termina essa oração dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Ou seja, tudo começa em Deus e é onde tudo vai terminar, em Deus. Amém, queridos? Mas para terminar aqui esse modelo de oração,
Jesus então vai contar uma parábola. E ele conta uma parábola que a gente tem que ler ela dentro do contexto em que Jesus está. Amém, gente? Essa parábola só vai ser entendida se você ler a parábola dentro do contexto do primeiro século da era cristã. Amém? Contexto histórico em que Jesus está. Porque tem muita gente que lê a parábola aqui e entende que a parábola está falando sobre a gente ficar no pé de Deus, amém? Até que Deus responda o que a gente está pedindo, amém? Ô gente, qual seria o sentido de você orar a um Deus que não está interessado em te ouvir? Como que você vai ser mais eficiente em oração se você sabe que está orando a um Deus que não está nem um pouco interessado em ouvir o que você está querendo falar com Ele? Fica difícil, sim ou não, irmãos? Concorda comigo? Fica bem difícil. Então a gente precisa entender essa parábola dentro do seu contexto para que ela faça sentido, amém? E Jesus conta uma história e a história é a seguinte, ó, imagina vocês, Jesus fala assim, imagina vocês aqui, vocês têm um amigo que chega de repente meia-noite em sua casa. Tudo bem que esse amigo é bem sem noção, amém, gente? Né? Chegou lá meia-noite na sua casa. Ele chegou de viagem, de forma inesperada, bateu na sua porta lá, tocou a campainha, acionou o ring lá. E aí você levanta e vê que é um amigo. Ele falou, oh, amigo, me perdoa. Eu sei que está tarde, mas eu estava passando por aqui. Eu nem quero te incomodar muito, eu só queria que você me ajudasse. Você tem alguns pães aí para me oferecer? E aí a pessoa que está sendo acionada lembra que a despensa está vazia. Gente, você tem que pensar que pão, nessa época, era o mínimo necessário que você tinha que ter na sua casa para receber alguém bem. Amém? Quando a gente come hoje, a gente usa talher e garfo, amém? Mas na Palestina da época de Jesus, as pessoas usavam o que para comer? Pão. Se comia tabule, se comia hummus, tudo com o quê? Com pão. Quem gosta de comida árabe aqui? Pode levantar a mão, gente, isso. Eu gosto de comida árabe também, né? Então, gente, você não ter pão é você não ter o mínimo necessário para receber alguém direito. Vocês estão comigo? E aí, imagina essa pessoa, é um amigo precisando de ajuda e eu não tenho o mínimo necessário para recebê-lo bem, para recebê-lo de forma correta. Então o que ele faz? Ele lembra que ele tem um vizinho do lado, e esse vizinho, né, sempre passa, né, no supermercado e compra um pãozinho e deixa lá. Então ele pega e vai lá no supermercado, né, vai lá, perdão, na porta desse amigo que sempre passa no supermercado, bate lá e fala assim, ô meu amigo, você me perdoa, tá te incomodando, eu sei que agora já é umas 00:15, 00:30, mas o negócio é o seguinte, eu acabei de receber uma visita inesperada e eu preciso dar para esse meu amigo o mínimo necessário que ele precisa para ficar bem. Só que eu não tenho o mínimo necessário, eu não tenho nem pão em casa. Será que você não pode me ajudar? Eu sei que você tem pão aí porque eu vi você mais cedo passando lá no Walmart. Mas, a Bíblia diz que esse amigo está lá dentro. E ele fala assim, ô cara, sério mesmo? Pô, eu já estou aqui deitado, com a minha família, com os meus filhos. Você quer mesmo que eu me levante para pegar pão para você assistir uma pessoa que chegou de forma inesperada? Só que a Bíblia diz que esse cara para e pensa no que as pessoas do vilarejo diriam sobre ele na manhã seguinte. É isso que o texto está dizendo, por causa da vergonha. Por causa do seu bom nome. Quem é o bom nome aqui, gente? É o bom nome da pessoa que não quer ser generoso. Vocês estão entendendo? É a pessoa que não quer assistir de maneira generosa. Pessoal, presta atenção. Na Palestina da época de Jesus, você receber bem alguém não era uma opção, era uma obrigação. Eu não sei se alguém aqui, você já viu, exemplo, há uns 10 anos atrás, eu fiz uma campanha missionária no Nordeste brasileiro, mas assim, no Nordeste, gente, no seco do Nordeste, sabe?
Naqueles lugares assim que as pessoas vivem com água da cisterna porque não tem água encanada. Sabe o que eu estou falando? Que não tem energia elétrica. E pessoal, essas pessoas, elas certamente entenderiam muito fácil aqui o que eu estou falando. Por quê? Porque dentro desses contextos, você não receber alguém direito é o quê? É uma vergonha. Se você não trata bem um convidado, se você não trata bem um hóspede, todo mundo da cidade ou do vilarejo vai falar mal de você no outro dia. Vai falar que você foi mesquinho, vai falar que você não tratou bem o visitante, que o visitante bateu na sua porta precisando de ajuda, mas você virou as costas para ele. É isso que Jesus está falando. Quando a pessoa bate na porta dizendo, por favor, será que você pode me dar um pouco de pão? Essa pessoa, em princípio, se recusa a ceder o alimento. Mas quando ela pensa na honra, do bom nome dela, no que as pessoas falariam a respeito dela no outro dia, a Bíblia diz que mesmo que ele não faça por causa do seu amigo, ele tem que fazer por causa do seu nome. E é isso que Jesus está falando, gente. Jesus está dizendo que Deus, irmãos, Ele está disposto a nos atender em oração, não porque em primeiro lugar Deus tem um compromisso comigo, com você, com as nossas vontades ou com a nossa oração. Deus, Ele tem um compromisso em nos ouvir e nos atender, porque Deus em primeiro lugar tem um compromisso com a honra do seu nome, com a sua própria honra. Por que Deus vai responder a oração de alguém que se aproxima dele dizendo, Pai, eu quero honrar o teu nome, dá-me os recursos necessários para isso? Porque antes de Deus ter um compromisso comigo e com você, Deus tem um compromisso consigo mesmo. Vocês estão me ouvindo? Projeta lá para mim o texto de Ezequiel, por favor. Deixa eu ler esse texto com vocês. Olha isso aqui, gente. Ezequiel capítulo 36, versículo 22, diz assim o texto bíblico: por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que eu farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram por entre as nações para onde vocês foram. Pode passar? Mostrarei a santidade do meu santo nome que foi profanada entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas, e então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor, quando mostrar-me santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Gente, olha o que Deus está dizendo. Por que Deus vai fazer isso, irmãos? Por causa de Israel? Sim. Por causa de quem, gente? Por causa do seu nome. Deus tem um compromisso com o seu nome. É como se Jesus estivesse dizendo, mesmo que Deus, entre aspas, não queira fazer porque você é um amigo, ainda assim, Ele está comprometido com o seu nome, com o seu bom nome. E é por isso que Deus irá nos responder. Percebe, irmãos? Nós estamos orando aqui para que o nome do Pai seja honrado, né? Não estou dizendo que Deus tem um compromisso de fazer as suas vontades, amém, irmãos? Entendam bem isso aqui, amém? Isso é a pregação de um outro pregador aí, amém? Deus tem um compromisso com a honra do seu nome. Deus está dizendo para Israel, mesmo que você não mereça, e ainda que o favor que eu vou demonstrar não seja mérito seu, ainda assim eu farei por causa do meu nome. Você pode dar glória a Deus por isso? Pode colocar o outro texto para mim, por favor. Isso, texto de Isaías. Isaías 48, versículo 9, Deus diz, por amor do meu próprio nome é que eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor é que eu a contive, para que você não fosse eliminado. Pode colocar o texto do Salmo agora, por favor. Salmo 25, versículo 11, o salmista diz, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Vocês estão comigo? E, gente, para nós finalizarmos aqui, lá em Êxodo, esse texto é bem conhecido, Êxodo capítulo 30. A Bíblia diz que Moisés já está no alto do monte por 80 dias. 80 dias que Moisés está no alto da montanha. E a Bíblia diz que lá embaixo,
o povo, sentindo a falta de Moisés, né, percebendo que Moisés se demorava, a Bíblia diz que o povo começou a se entregar à idolatria, a se entregar, né, aos ídolos, à bagunça. E a Bíblia diz que o Senhor, ele fala com Moisés no alto do monte. O Senhor fala assim com ele: Moisés, olha só, o povo que eu alcancei, o povo que eu separei, esse povo já quebrou a aliança comigo, esse povo já se perdeu, esse povo está lá embaixo, bagunçando o coreto, eles já abandonaram a minha aliança. Então vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou fazer uma aliança com você, vou fazer um pacto com você, e eu vou começar um povo novo através de você. Eu vou eliminar todo aquele povo que está lá embaixo, e nós vamos começar do zero. Pode ser, Moisés? Moisés virou para Deus e falou assim: não pode não, Deus. Aí Deus falou: mas por que não pode, Moisés? Né? Como que, né? Por que não pode? E Moisés diz: não pode, Deus, porque as pessoas iriam falar mal do seu nome. As nações diriam mal a respeito do seu nome. Elas diriam que o Senhor libertou o povo, não deu conta de sustentá-los, e por isso que o Senhor os exterminou. Por causa do seu nome, Deus, é que esse povo tem que ser preservado, por causa da honra do seu nome. Moisés entende que o povo merece misericórdia, não é porque eles são bonzinhos, mas é porque o nome de Deus está em jogo, a honra de Deus está em jogo, e por isso o povo não pode ser exterminado. Vocês estão comigo, irmãos? Os filhos do Abba oram dessa forma, né? Hoje é dia dos pais. Como os filhos do Abba oram? De que maneira a gente pode ter um relacionamento mais profundo com Deus? Você tem que entender que Deus é o seu Pai. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que se revelou a nós na pessoa de Cristo Jesus. E esse Deus tem que ser tão satisfatório, você tem que amar, você tem que ser tão desesperado por Ele, que você está tão satisfeito com Deus, você está tão satisfeito no Abba, que você não quer outra coisa, senão que o nome dEle seja honrado, senão que o nome dEle seja conhecido através da sua vida, das suas atitudes. E mesmo que você olhe para você e diga: Deus, mas eu não tenho todos os recursos, Ele pode te dar o pão que você necessita, seja o pão natural ou o pão espiritual. E quando a graça de Deus começar a te alcançar, te oferecendo tudo o que você precisa para honrar o nome dEle, reparte a graça recebida, porque graça recebida tem que ser graça compartilhada. Peça ao Abba para que você não gaste a sua vida em planos e propósitos que não tem Ele como centro. Porque esse é o desejo dos filhos de Deus. E se você estiver comprometido com isso, irmão, lembre-se disso. Deus não vai poder negar nada a você. Porque antes de ter um compromisso comigo e com você, Deus tem um compromisso com a honra do seu nome. A glória do seu nome. Amém, queridos?